Amém e amém. Graça e paz, igreja. A paz do Senhor, tudo bem? Bem. Deixa eu organizar meus apetrechos aqui. Eu trouxe 5 Bíblias, enciclopédia. Nós vamos ler. Amém? É porque tem uma versão que eu gosto muito e eu gosto de papel, gente. Eu uso a tecnologia, mas eu gosto de papel. Gosto muito. Sou professora, gosto de fazer... Hoje o Caleb até me perguntou de um caderninho lá de caligrafia. Ele falou assim, "Isso aqui é meu?" Eu falei, "É." "Era desse ano?" Ele falou assim, "Ufa, então ano que vem eu não preciso, né?" Aí eu falei assim, "Uai, não sei, vamos ver sua letra." Eu gosto muito. Que bênção estar aqui. E que bênção poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que privilégio. E é uma palavra que eu falei assim, Senhor, como que eu vou começar, né? Eu sabia o conteúdo, eu sabia o que era, né? O desenrolar todo, mas eu falei, Senhor, como que eu começo tudo isso, né? Em relação ao que eu estou vivendo. Obrigada. E em relação ao que o Senhor tem falado comigo, né, nesses últimos tempos aqui. E a gente começa pelo começo, não é? Para que as pessoas entendam. E eu creio que essa palavra ela tem ecoado tanto em mim que hoje, sinceramente, se fosse uma palavra a ser ministrada no meu coração hoje, eu já poderia ir embora agora, antes da palavra em si, porque os louvores, até o dízimo, em todo o tempo o Senhor estava falando comigo e trazendo a respeito do que eu estou vivendo, do que aquilo que Ele tem ministrado ao meu coração. E o que eu orei ao Senhor, né, principalmente ontem e hoje, é em relação que o Senhor possa me dar pelo menos uma porção de falar para a igreja, para que a igreja entenda o que Ele tem me falado. Porque eu sei que eu tenho sido ministrada durante muitos dias. Com certeza, os exemplos que eu poderia dar, as situações que eu vivi dentro da palavra, eu não iria conseguir passar para vocês as minhas experiências assim, de forma completa. Mas eu falei, Senhor, aquilo que a tua igreja precisa, né? Aquilo que o meu irmão precisa, a minha irmã precisa, que possa ser realmente, ó Deus, entregue. Porque não é fácil falar do ainda que. No domingo passado eu iniciei, né? E não foi nada combinado, eu só pedi ao Gênison, falei, me dá um minutinho ali no altar, né? Eu não falei minuto não, mas eu falei assim, me dá um tempo que eu possa agradecer a igreja, agradecer aos irmãos que oraram durante esse período que a minha mãe estava enferma, depois pelos irmãos que também nos acalentaram em todo o tempo durante esse período de velório, de luto que a gente está vivendo, pelas visitas, pelos abraços, pelas mensagens. Eu falei assim, me dá um tempo para que eu possa agradecer, né? Eu tenho que ser grata. Nós fomos assim muito agraciados com uma igreja muito amorosa. E na hora de agradecer eu me estendi, né? E depois eu desci assim, meu bem, me perdoa, eu fiquei muito tempo. Mas eu creio que o Espírito Santo ele foi conduzindo aquilo que eu estava falando e aquilo que eu não tinha planejado aquilo, eu só queria agradecer. E aí o Senhor falou um pouco, né, a respeito do que eu estou sendo ministrado e é o que eu vou trazer hoje com um tema, né, o ainda que, de Abacuque, o livro de Abacuque. Eu gostaria que vocês deixassem o livro de Abacuque aberto, né, na sua Bíblia, no seu celular. Eu vou citar Abacuque em alguns momentos. E Abacuque vai ser o centro mesmo dessa mensagem. Vai ser por diversas vezes citado.
Nós vamos ler também o livro, mas nesse momento eu gostaria de orar para que o Senhor possa ministrar em nós e através de nós. Enquanto você procura aí, também ore comigo. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, nós clamamos ao Senhor mais uma vez, para que o Senhor Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações. Nós nos colocamos receptivos à Tua voz, nós nos colocamos receptivos ao Teu comando. Que o Senhor venha ministrar, ó Pai, ao nosso espírito, que o Senhor venha nos constranger com Teu amor, nos constranger do pecado também. Ó Deus, nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos sair daqui nessa noite diferentes, mas não somente diferentes, ó Deus, com uma palavra que traz uma reflexão, mas uma palavra que traz transformação. Nós pedimos ao Senhor porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é útil para o ensino, e nessa noite, ó Deus, nós queremos aprender com o Senhor. Que eu seja instrumento em Tuas mãos, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor me use, traga à minha memória também aquilo, ó Deus, que o Senhor já ministrou dias atrás. Que o Senhor venha conduzir a Tua igreja, que cada irmão, cada irmã tenha a mente agora totalmente receptiva à Tua palavra, e tenha a mente, Senhor, totalmente ligada, sem distração. É o que eu oro ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, e já te agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, o livro de Abacuque é um livro pequeno, 3 capítulos apenas, e é um diálogo de Abacuque, profeta do Senhor, com o nosso Deus. E há um diálogo muito interessante, e um diálogo a ser prestado atenção até mesmo para que eu e você possamos refletir como nós temos orado a Deus. O Senhor Jesus é o nosso modelo maior. Ele nos ensina, inclusive com o modelo de oração do Pai Nosso. Mas hoje eu estou trazendo uma reflexão de um servo de Deus, como eu e você, falando assim, olha, Abacuque viveu coisas que eu talvez esteja vivendo hoje, que o nosso mundo está nos trazendo hoje. Então se coloque no lugar deste profeta também, e pense depois como você tem orado ao Senhor, diante desses 3 capítulos que nós vamos compartilhar. E o capítulo 1 é isso, é Abacuque clamando a Deus. Só que Abacuque ele está tão assim, arrasado com a situação que está sendo, que está a circunstância do país dele, que a gente percebe que ele está tão focado nos problemas, nas dificuldades, naquilo que ele está vivendo, naquilo que o povo está vivendo. E nesse sentido, ele fica com uma visão no problema, nas circunstâncias. Só que ele clama ao Senhor pelo povo dele. Já no capítulo 2, ele já vem com uma resposta, trazendo ali o relato da resposta do Senhor. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Abacuque 2, no verso 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui nós já podemos ver como que Abacuque já busca se posicionar para uma resposta do Senhor. Esse verso 1 ele fala que vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei sobre a minha queixa, sobre aquilo que eu estou clamando a Ele. Então é para a gente refletir. Você acredita que Deus responde? Você crê que o Senhor Ele te responde pessoalmente nas suas perguntas, nas suas indagações, nas suas orações? Como tem sido isso? Na hora que eu estava lendo, eu recordando da célula do caderno de oração, a gente anota ali os pedidos de oração. Mas vamos seguir que depois eu falo do caderno de novo. Olha o verso 2.
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Olha o outdoor aí. Ó, o Senhor que inventou o outdoor. Primeiro o outdoor está aqui, ó. Então você deveria escrever, Abacuque, em letras garrafais. Coloca bem grande, para que todo aquele que passar, for míope como eu, possa enxergar ali, possa saber. Nesse sentido, anotando as respostas, colocando a visão bem clara. Olha que interessante. E ele continua, porque a visão, no verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Irmãos, quando a gente anota as respostas, os pedidos de oração, as respostas também que o Senhor vai nos dando, isso vai alimentando a nossa fé, vai trazendo para a nossa memória também aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já operou no nosso meio. E a nossa memória às vezes é tão falha, que quando a gente não anota, a gente se esquece facilmente. A gente começa a fazer como no início da oração de Abacuque, você começa a olhar as circunstâncias. Esse copo está meio vazio ou meio cheio? Qual a minha ótica? Se eu estou com muita sede, eu vou falar que esse copo está tão vazio, só tem um pouquinho de água. Mas se isso aqui é o suficiente para mim nesse momento, e se eu consigo contemplar o todo, ainda que ele estivesse vazio, eu tenho mais água aqui. Então, quantas vezes a gente só foca no problema, na circunstância? E a circunstância muitas vezes nos mostra outras realidades que a gente está focando só naquilo que você acha que não tem. E aí, seu copo continua vazio. Quando Abacuque fala que o Senhor respondeu ele aqui no verso 2 e pediu para ele escrever, né? E ele está anotando tudo isso. Eu te pergunto, você tem anotado a visão que Deus tem te dado? Quando a gente fala com um jovem que está iniciando a profissão dele, a carreira, ou ele vai entrar para a faculdade, às vezes é tão confuso ele saber o que ele quer. É tão confuso às vezes se decidir por uma profissão, por algo que você vai estudar 4, 5 anos, e depois você está na metade do curso, ou está em uma parte do curso, e você fala assim, não é isso. Tem outras coisas que eu ainda... Às vezes ele fica um pouco confuso, um pouco indeciso. Isso é normal. Isso é normal. Ele tem um tempo ainda para poder consolidar aquilo que ele deseja, aquilo que ele tem. Mas se não houver alguém que o instrua também, que o ajude ali a estar colocando as ideias dele mais centralizadas, pode ser que ele demore muito tempo para descobrir o que realmente ele deseja. E nesse paralelo eu faço com a visão. Qual a visão que o Senhor tem te dado? Você tem visão? Tem algo de propósito no seu coração que Deus já falou com você? Às vezes nós vamos falar assim, não, mas eu já sou muito velho para poder começar de novo, ou eu parti para isso que Deus já me falou há tanto tempo. Qual a sua visão? Você está andando por vista? Está olhando o copo meio vazio? Ou você está olhando para o consumador da sua fé, Jesus? Porque a palavra do Senhor em Hebreus 11 nos fala de fé. Fé é aquilo que eu vejo, né? Aquilo que eu pego, não é? Não. O que é fé? É a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não existem. Não se vê ali ainda. Eu não estou vendo. Andar por fé não é ficar imaginando algo, mas é profetizar, é declarar, é andar declarando a palavra.
A visão aqui, quando o Senhor fala com Abacuque, escreve a visão para que vocês não se percam, para que vocês lembrem daquilo que eu estou falando com vocês, para vocês saberem onde vocês têm que chegar. Então, se eu tenho visão, se eu sei onde o Senhor vai me levar, se eu sei o que o Senhor tem para mim, o que Ele quer de mim, gente, as circunstâncias não vão me parar. As circunstâncias não vão me desviar o foco. Quando eu falei daquele jovem, né, na sua profissão inicial, o que eu falei também que era interessante? Que alguém estivesse auxiliando. A gente fala de discipulado. É alguém que me discipula, alguém que me orienta, alguém que está ali junto comigo, alinhado, para também me auxiliar nessa questão de ter foco, de enxergar a visão. É muito importante, a gente não pode andar sozinho. E a gente sempre vai falar nesse altar a respeito de discipulado, porque a nossa igreja é uma igreja em células. É uma igreja que não tem um ministério de células, é uma igreja em células. Nós vivemos a vida celular ali. O convívio ali é importante para que eu possa crescer, para que eu possa amadurecer, para que eu possa atingir o propósito pelo qual o Senhor me criou. Quando a gente lê aqui, no verso 3 que eu li, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Isso aqui dá tão frio na barriga, que você fala assim, ai, tempo. É tão demorado quando a gente está esperando. Ontem nós estávamos num chá de fraldas da cunhada da Raquel e do Luiz. E ela está lá com aquele barrigão. O Samuel nasce o próximo mês. E a espera de uma mulher grávida ou do pai que está grávido, elas são, às vezes não são os 9 meses, né? Porque às vezes você demora um pouquinho mais para descobrir que está grávida. Mas gente, ainda que sejam os 9 meses, tem hora que parece que demora. É uma espera, mas há um tempo determinado. Por mais que ali a gente grávida, eu já estive grávida 3 vezes. E quando você está grávida, vai chegando um determinado momento que você vira e fala assim, ai, podia tanto nascer. Você já não tem mais lugar para sentar, para deitar, você não tem jeito. Ontem mesmo a Marcela estava falando desse jeito, está dormindo sentada. Essa é a irmã do chá de fralda. Ela já está assim num desconforto. Mas se a gente virar para ela agora e falar assim, Marcela, vem cá. Samuel vai nascer agora. Não é o tempo determinado. Não está na hora. Eu tenho certeza que ela vai apertar a barriga dela na hora. Vai, não, gente, agora. Não, eu estou falando, estou reclamando, tá assim, tá difícil. Não estou reclamando, não. Deixa ele nascer na hora certa. Porque há um tempo determinado. Quando o Senhor fala aqui para ele, a visão está para cumprir-se no tempo determinado. Deus sabe o momento certo de tudo. Ele é soberano. Eu falo que essa palavra tem falado muito ao meu coração devido a esse período que eu passei com a minha mãe. E pensando assim, meu Deus, nós já sabíamos do diagnóstico há 3 anos atrás, quando foi identificado que era esclerose lateral amiotrófica. Eles chamam de ELA. Eles pegam o início de cada uma dessa palavra e juntam uma sigla. E nós, quando soubemos desse diagnóstico, nós percebemos o quê? Pela medicina, ela tem um trajeto. Tem algo ali que vai acontecendo terrível. E cada etapa da consulta era... Eu não sei nem que palavra que eu uso. A não ser assim, que era muito ruim. Ouvir, às vezes, dos médicos perguntando assim... Já está assim? Já está assim? Já aconteceu isso? Prevendo algo que, segundo a medicina, iria acontecer.
É como a minha saída daqui. Eu vou descer neste lugar e vou reta até a porta para tomar água. Então, a cada fileira que eu passo, eles vão perguntando: já está assim? Você já sentiu isso? Você já está vivendo? Aí, no início da pandemia, em março, minha mãe começou a sentir muita falta de ar, que não estava acontecendo ainda, né? E veio muita falta de ar. Nós conseguimos com que o médico atendesse, não estava atendendo em lugar nenhum. E naquele momento que nós tivemos com o médico falou que estava na fase terminal da doença. E que ele falou tudo o que poderia acontecer, como seria e tudo. Aquilo foi assim, né? Para nós. Aí teve um momento que eu saí desse ambiente, eu estive em outro lugar para resolver outra coisa. E quando eu voltei, eu estava sozinha no corredor da medicina com o médico da minha mãe. Eu topei com ele. Como o Michel, que está vindo ali, aí eu parei assim e já falei com ele. Eu perguntei algumas coisas para ele que eu não tive coragem de perguntar na hora, porque estava junto com meu pai. E uma das perguntas que eu fiz, a resposta deles, vocês vão saber qual era a pergunta? Ele me falou de tempo. Que a minha mãe teria de 1 semana a 1 mês, em março. A visão nossa, enquanto homens e mulheres, é uma visão limitada. É uma visão limitada. Por mais que ele seja um estudioso, por mais que ele esteja lidando com isso em todo o tempo ali, é a carreira dele, há anos ele é um neurocirurgião, lida com situações como doenças neuromusculares, mas você vê que a previsão dele, a gente volta para a palavra e fala um tempo determinado. E esse tempo, quem traz é o Senhor. É o Senhor. Eu tentei não me abalar com aquilo que Ele falou, porque eu falei: Senhor, o Senhor sabe. Como o Anderson falou aqui do deserto, como foi ministrado no louvor pelo Tiago. Quantas vezes a gente passa pelo deserto, a gente está ali naquele momento, mas Deus, Ele é o grande eu sou. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Por mais que nós tenhamos um bom raciocínio, nós sabemos muitas coisas, né? Mas nós não sabemos tudo. Ele sim sabe tudo. Ele conhece nosso amanhã. E quando eu falo de tempo determinado, é onde entra para a gente também a nossa humilhação, a nossa submissão ao Senhor, em relação às nossas ideias. Senhor, eu me humilho, eu me submeto às minhas ideias, eu submeto às minhas ideias, às minhas convicções, à tua vontade. Eu me submeto à tua sabedoria e teu poder, porque o Senhor conhece o meu amanhã. O Senhor sabe o tempo determinado. E quando a gente confia, é o que ele fala logo em seguida. Olha só. Mas se apressa para o fim e não falhará. O nosso Deus falha. Ele não falha. Ainda continua. Se tardar, Deus está demorando tanto. Se tardar, porque a nossa ótica, a nossa percepção, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Mais uma vez, repetindo, o Senhor fala conosco na sua palavra várias vezes a respeito de que Ele não falha, de que Ele não atrasa. O tempo dele não é o nosso tempo. Mas para que eu saiba e você saiba o tempo de Deus, nós temos que ter conexão com o Senhor, intimidade com o Senhor. Nós temos que buscar isso no Senhor. Só Ele, somente Ele. Quando a gente fala, aqui no capítulo 2 ainda, da questão da visão,
da questão de não se submeter às vezes à vontade do tempo determinado de Deus, é porque às vezes a gente está olhando somente para o que a gente não tem, esquecendo daquilo que Deus já nos deu, daquilo que o Senhor já nos abençoou. Por isso a gente fala de novo de gratidão. Dai graças em todo o tempo. Por mais que seja difícil às vezes agradecer algo que não está sendo legal, mas Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o tempo determinado para cada uma das coisas, e Ele não falhará. Amém? Quando aqui a gente tem essa questão de anotar a visão, de esperar no Senhor, da questão dele falando que nós podemos ali aguardar que Ele não vai falhar. Eu vejo isso também um Deus de gerações, um Deus que passa o legado, que nos mostra que aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho vivenciado, é aquilo que eu também tenho que ensinar aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos. E quando eu leio a respeito, né, dessa passagem, quando o Senhor responde dessa forma a Abacuque, escreve a visão, deixa ela bem clara, não se perca com as circunstâncias. Eu vejo a responsabilidade que eu tenho como indivíduo de passar isso para o meu próximo. E falando da questão de geracional, questão de filhos, é obrigação nossa de ensiná-los no caminho, mas ensiná-los também mostrando aquilo que a gente já teve de experiência, aquilo que a gente já vivenciou. Eu estava falando ontem com a Suzana, muitas vezes a gente como mãe, a gente erra tanto como pais, mas a gente querendo acertar, querendo fazer algo que vai ser, na nossa ótica, o melhor para o nosso filho. A gente não vai querer, eu falo isso com o Caleb, você acha que eu estou desejando mal para você? Eu quero que isso dê errado para você? É claro que não. Então é a nossa obrigação de ensiná-los. Por isso que às vezes a gente como mãe principalmente que fala, mas eu já falei 10.000 vezes isso, mas nós vamos ter que falar mais 10.000, mais outras 10.000. Aí os filhos, viu, Bernardo, Isaac, vão continuar falando 10.000 vezes para vocês, tá? 10.000, 11.000, né, Vanusa, Silvio? Não é, Bernardo? Falar a mesma coisa. Porque nós como filhos, eu também sou filha, nós precisamos às vezes ouvir 10.000 vezes do nosso pai. Nós somos corrigidos porque Ele nos ama. Amém? Amém? No capítulo 3, eu quero ler com vocês também. O capítulo 3, no verso 1, ele já inicia falando assim, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Vai lá no finalzinho, que depois eu não vou ler esse final. Na última linha, né, do verso 19, lá fala assim, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então isso aqui é uma canção. Voltando lá para o verso 2 agora. A oração de Abacuque, né, está escrito assim no meu. Verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Gente, como nós precisamos da misericórdia de Deus, amém? Precisamos demais da misericórdia do Senhor. Ela é a causa de não sermos consumidos. Será que Deus, Ele fica irado comigo quando eu queimo feijão? Hoje de manhã eu queimei a pipoca lá na Iba, no Santa Mônica. Nós estouramos um tanto de pipoca. Na última panela eu queimei a pipoca. Será que Deus ficou irado comigo?
Eu desperdicei o milho. Perdi o meu tempo no serviço, né? Fazendo, perdi o gás ali. Será que Deus se ira comigo? Eu quero te dizer, se você ainda não entendeu, Deus ele não está irado conosco, com seus filhos, mas ele se ira com o pecado. O pecado é abominável ao Senhor. Assim nós também temos que ser. Você e eu amamos o pecador, mas nós não devemos amar o pecado. E o que é isso? Como assim? Esse momento aqui de Abacuque, eu vejo uma reflexão tão profunda em relação a mim mesma. E agora imagine você mesmo, sendo avaliado pelo próprio Espírito Santo. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Será que aquilo que eu tenho escolhido fazer tem agradado ao Senhor? Será que aquilo que eu tenho me proposto a fazer, eu estou no centro da vontade do Pai? Será que aquilo que eu escolho fazer é realmente o propósito, a visão que Deus tem para a minha vida? O que Deus quer de mim? Será que nós somos condenados pelo pecado ou nós somos convictos do pecado? Condenação é o diabo que traz sobre nós. Acusação. Convencidos é pelo Espírito Santo. Eu e você devemos ser convencidos do pecado. Mas o convencer, eu ser convencido, eu entender que aquilo é errado, é eu parar de praticar aquilo também. Então fica um pecado de estimação, né? Todas as vezes você vai pedir perdão por aquilo. Essa parte aqui eu creio que dá outros momentos de pregação, porque a palavra do Senhor, ela nos traz reflexão em todo o tempo. Agora, se eu não me posicionar em querer aprender, em querer mudança, em querer buscar algo, ou não enxergar que aquilo que eu tenho feito não tem sido legal, também não vai adiantar. Então, é uma reflexão, mas é uma reflexão individual, não é de acusação de você falar para o seu cônjuge, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Mas pense aí você. Como têm sido as minhas atitudes dentro da minha casa? Para com o meu marido, para com os meus filhos. Vamos começar no núcleo familiar. Depois você vai expandindo, os seus irmãos, na igreja, na célula, no seu trabalho, nos seus estudos, com quem você convive. Mas começa lá na sua casa. Será que toda vez que a minha mãe... minha mãe fica me pedindo sempre para fazer tal coisa? Gente, se ela já está me pedindo para fazer quase todos os dias a mesma coisa, por que eu não antecipo e não faço? Antes que ela me peça. Não, o meu esposo tem reclamado de tal coisa assim, constantemente. Qual a minha parcela em relação a isso? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ser transformada? Qual é a minha parte em relação a isso? No meu trabalho as coisas não têm sido tão boas assim, e tem acontecido isso, mas qual a minha parcela em relação a isso? A misericórdia, né, do Senhor aqui, quando a gente pede, é a causa de não sermos consumidos, né, no dia a dia, é a misericórdia dele. Mas e nós? Como nós temos sido com o nosso próximo? Nós temos agido de misericórdia também? Será que a gente tem guardado o nosso coração e a nossa boca para que no momento certo, né, a gente consiga realmente ter um diálogo
com aquele ou com aquela pessoa que está causando maior conflito. E diante desses 2 versos, eu também quero ir lá para o final do capítulo 3, onde é o título, né, dessa mensagem, ainda que. Eu gosto muito dessa versão. Isso mesmo, Benício. Glória a Deus. É a minha... É Almeida, Revista e Atualizada. Eu gosto muito dessa, como está escrita aqui. No verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que, foi o que eu falei no domingo passado. Quando termina esse ainda que, no verso 18 diz: todavia, eu me alegro no Senhor. Bem, a alegria não é um sentimento, é uma decisão. E muito mais do que uma decisão, é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É algo que se você não tem, se eu não tenho, nós temos que buscar. Fruto do Espírito tem que ser visível na minha e na sua vida, para que as outras pessoas possam ver Jesus em nós. Eu tenho uma cara de maracujá de gaveta, como diz o pastor Ricardo, sempre fechada. Não mostro os dentes, a não ser se for aqueles cachorrinhos, como que é o nome, Anderson, aí só mostra, né? Bravo. Não, sorria. Hoje nós estamos de máscara. Fica difícil para o outro, às vezes, até ver o semblante. Esses dias a gente estava brincando, eu falei assim: agora tem gente que está dando língua. Porque, após vocês estão mostrando a língua aí na máscara, né? Só porque eu falei. Aí vocês estão assim, tá vendo? É só a gente falar e já faz. Mas é difícil, porque com a máscara, às vezes, não está vendo, né? Não tem como você ver totalmente o semblante da outra pessoa, o rosto total. Eu falei com o Caleb, ele tem 8 anos, eu falei: Caleb, essa é uma época que ninguém pode arranjar namorado, nem namorada, porque você não vê como que é a boca da pessoa. Eu falei assim, ele olhou assim para mim como diz, né? Mãe, eu tenho 8 anos, o que você está falando para mim isso, né? Não é verdade? E aí, a alegria, ela não é só um sorriso. Só ficar rindo. A alegria, ela tem que ser expressa na minha e na sua vida diariamente, por onde a gente for. Assim como o fruto do Espírito, por isso que eu falei, ela é um dos gomos. Mas ela tem que ser expressa, as pessoas têm que ver em nós a alegria. As pessoas têm que perceber que nós somos diferentes. Você e eu temos que decidir hoje, decidir agora, em se alegrar, ainda que seja no Senhor. Você fala para mim assim, eu não tenho motivo nenhum de me alegrar agora. Tudo que eu te contar que aconteceu comigo agora, eu não tenho motivo para me alegrar. Então alegre-se no Senhor. Porque Ele é o Deus autor e consumador da sua fé. Ele é um Deus que te criou. A palavra dele diz que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Que ali no início Ele já programou tudo para você. Ele fez tantas coisas por você. E o maior delas foi te dar a salvação. Ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim e por você. Alegre-se no Senhor. Ainda que as suas circunstâncias, lembra do copo de água aqui? As circunstâncias não estão te dando motivos de se alegrar. Alegre-se no Senhor. Busque nele. Porque Ele sim
A palavra dele ainda diz que se ele se alegrar, ele vai te fortalecer. A alegria do Senhor é a nossa força. Faça o Senhor alegre. Tem hora que eu fico meio bobinha, né? Porque eu fico assim, Senhor, será que eu estou te fazendo? Nesse momento, o Senhor está alegre comigo? O Senhor se alegra comigo? O Senhor está feliz comigo? Eu pergunto isso ao Senhor. Assim como eu sei que tem momentos que eu com certeza entristeço o coração dele. E se eu estou alegrando ele, eu estou sentindo fortalecida. A força do Senhor em mim me leva a andar altaneiramente, como diz o versículo. Aqui está mostrando a corça, né? Ela anda em locais de difícil acesso com facilidade. É isso que o Senhor está falando. Se eu busco no Senhor, se eu não desisto, se eu insisto, se eu busco nele, ainda que as dificuldades tentam me parar, ainda que as coisas estejam ali, não estejam ao meu favor, ainda que eu serei fortalecida nele, eu serei encorajada nele. Amém? O desânimo, a depressão, a angústia, a tristeza, essas situações elas vão nos enfraquecer, elas não vão nos ajudar. Por isso que a gente tem que escolher. Eu escolho hoje. Eu escolho hoje o Senhor. Eu escolho hoje me alegrar no Senhor. Eu escolho hoje a palavra do Senhor. Eu escolho hoje me posicionar e não abrir mão das coisas que estão acontecendo. Eu não abro mão da minha casa, do meu casamento, da minha família. Irmãos, eu tenho 19 anos de conversão. 18 anos de casado. Eu e o Jenson, quando nós casamos, nós estávamos alinhados à vontade do Senhor. Na minha casa, era somente eu. Eu tenho um irmão. Era minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. Somente eu tinha o Senhor. E eu, durante esses 19 anos, eu oro pela minha casa, pela minha família, pela minha parentela. E eu tenho declarado que os irmãos dos meus pais, antes era assim, os meus avós, os filhos deles, os filhos dos filhos dos filhos. Minha avó faleceu, ela era bisavó. Eu declarava sobre eles. Quando eles já não estavam mais, eu declarava sobre os meus pais, os irmãos deles, mas que todos eles seriam salvos, que todos eles estariam na presença do Senhor. E eu ainda pedia com ousadia, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a minha mãe e o meu pai possam viver o tempo do Senhor nessa terra, fazendo a tua vontade, cumprindo, sabe, o propósito, sabendo pelo qual eles foram criados, que eles conhecessem a verdade iria libertá-los. Meus irmãos, minha mãe, ela faleceu. E no dia que ela foi internar, uma cirurgia de emergência, ela tinha feito uma cirurgia numa segunda-feira. Quando foi no sábado, ela passou mal junto comigo. A gente saiu correndo com ela para a medicina, ela contorcendo de dor. Dali para frente, na terça-feira minha mãe veio a óbito. Mas no sábado, quando aconteceu isso, ela ter que ir para a emergência, na cirurgia, eu estava com a minha mãe, sozinha na medicina. Meu pai estava do lado de fora, só uma pessoa podia acompanhá-la. E aprovei o Senhor que fosse eu. Meus pais já tinham confessado Jesus. Os meus pais já tinham. Mas eles não decidiam andar no caminho. Outras coisas vinham e as circunstâncias os faziam que oscilar ou não permanecer. Mas naquele dia, mais uma oportunidade o Senhor me deu e deu à minha mãe. O médico chegou e relatou tudo o que precisava e falou assim: ela vai agora para o centro cirúrgico, é emergência, não há o que esperar, eles estão limpando o bloco cirúrgico e ela é a próxima, e você tem que assinar esse termo. O termo só tinha coisas que
nada. E ele explicou tudo. E minha mãe com a máscara, respirando. Eu cheguei perto dela e falei: mãe, a senhora está entendendo o que o médico falou? Mãe, a senhora tem que fazer essa cirurgia agora. A sonda que a senhora colocou se rompeu. O alimento está todo na barriga. Precisa tirar agora, abrir correndo, lavar tudo e voltar. E a gente não sabe como que está aí dentro. A senhora está entendendo? E ela estava ouvindo, ela estava falando muito pouco. E eu falei com ela, falei: a senhora está com medo? E ela balançou a cabeça que não. Ela já não me respondia quase nada por voz. É uma das questões da esclerose. E eu falei com ela, falei: nós vamos orar agora. A senhora crê em milagres, nós temos orado por milagres. E nós vamos continuar crendo, amém? E mais uma vez nós confessamos Jesus na vida dela. Mais uma vez e ela falou amém. E nós declaramos. A palavra do Senhor nos instrui que com o nosso coração a gente crê, mas com a nossa boca a gente fala. E nós declaramos. Eu creio na salvação da minha mãe. Eu creio na salvação dela. Depois daquele momento, a gente não conversou mais. E o que eu pedi, ela só me ouvia, ela não falava mais. E o que eu pedi era ao Senhor, para que o Senhor estivesse ali na mente dela, obrigada, conduzindo a mente dela, para que ela tivesse a certeza do Deus vivo e verdadeiro que nós cremos. Então eu aproveitei a oportunidade para ficar falando com ela sobre coisas que edificam, para coisas que acalmassem o coração dela. Porque você imagina você preso dentro do seu corpo e não poder falar? O seu joelho coçando, as suas mãos não se movem mais e você não ter condições de falar. Não existe mais voz, não existe mais nada, mas os seus pensamentos estão ali. E era assim que ela ficava. Eu posso escolher desanimar. Eu posso escolher me entristecer. Eu posso escolher não querer caminhar mais. Mas essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Senhor para nós. Enquanto tantos estão perdidos ao nosso lado, eu, no meu egoísmo, posso escolher parar? Quando eu reclamo das coisas, quando eu falo que está difícil, que não dá mais, eu estou sendo egoísta. Porque existem pessoas que estão dependendo de nós. Seja na sua casa, na sua família. Seja uma pessoa que o Senhor vai colocar ainda daqui a 2 dias, 1 dia, amanhã. Seja a sua célula. Ah, eu cansei da minha célula. Essas pessoas dão muito trabalho. Eu não estou sendo egoísta? Eu estou desistindo? Não, mas espera aí, você não sabe o que eu estou passando, eu quero parar, está difícil. Mas e os outros que estão acreditando em você, que estão junto com você? E aquilo que você ainda tem para passar para o próximo, daquilo que você já viveu, suas experiências. Cadê a visão? Eu te convido a escolher, escrever a visão
que o Senhor tem para você. Comece buscando de um versículo na palavra que o Senhor chama muito a sua atenção. Escreve ele bem grande. Coloca lá na geladeira, que é um local que você vai sempre olhar. Ou no espelho lá no banheiro. Um local que você sempre olha. Escreve. Há 18 anos atrás, quando eu casei, eu fui morar em Belo Horizonte. O Gênison já morava lá. Ele morava em República, mas o Anderson e mais 2 rapazes. Aí eles enxotaram os 2 e eu pulei para dentro. Então o Anderson é o nosso filho mais velho. Há 18 anos, né, Anderson? E a nossa casa, aliás, o nosso apartamento, né? Tinha visão para todo lado, não era, Anderson? Gente, até hoje o Anderson faz isso. Escreve as coisas e sai colando em tudo quanto é lugar. Tinha um guarda-roupa micro. Acho que ele era né? Era 1 metro de largura. Um guarda-roupa que Anderson foi enganado a comprar. Gente, um guarda-roupa pequenininho, mas o negócio tinha papel para tudo quanto é lugar colado. Era um período que a gente estudava para concurso público. Então tinha a visão colada em tudo quanto era lugar. No banheiro, na cozinha, no quarto, na sala. Todos os lugares tinha papel colado para lembrar alguma coisa. Então quando a gente quer guardar algo, a gente escreve. A gente grava, a gente coloca lá de novo, a gente repete, a gente fala em voz alta. Escreva. Grave isso na tábua do seu coração. Escreve ali primeiro, logo depois estará na tábua do seu coração. Para que você não se perca na visão. Eu vou repetir o que eu falei. Se você não tem nada para se alegrar hoje, mesmo diante de tudo que eu te falei, alegre-se no Senhor. Porque o ainda que, Ele vai chegar para todos nós. Se não chegou para você, Ele chega para todos nós. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente. Onde, o que eu falei domingo passado, não é só que uma família perdeu um emprego, é só uma família isolada que perdeu um ente querido, ou que alguém teve... Não é. Então, cada um de nós tem vivido experiências diferentes nesse momento. Aproveite para que manifeste o fruto do Espírito na sua vida e as pessoas possam ver Jesus. Aproveite para refletir mais em relação ao seu posicionamento dentro da sua casa, da sua família, com seus filhos, com seus irmãos, o seu posicionamento enquanto filho. Aproveite, porque ainda que aconteça coisas ruins ao nosso redor, eu escolho o Senhor. Eu escolho permanecer no Senhor. Eu escolho ter alegria no meu coração, ainda que seja em meio a um luto, porque eu sei que há tempo determinado para todas as coisas. O Senhor não recolheu a minha mãe, porque deu vontade nele naquele momento. São 71 anos de vida. E o Senhor nos deu o privilégio de tê-la 71 anos de vida. Se eu começar a reclamar, porque a minha vontade é essa. Porque quantas vezes nós falamos, não vai ver o Israel crescer, não vai ver o Caleb crescer, não vai participar disso. A gente estará em uma reunião o aniversário do Israel foi quinta-feira passada. Nós não fizemos nada. Aí nós olhamos assim, está faltando alguém. Mas se eu começar a reclamar, Senhor, por que agora? Se Deus virasse para mim e falasse assim, então escolhe você, eu não ia escolher nunca. É claro que eu não iria escolher.
E se eu começar a falar isso, é sinal de que eu quero me colocar no lugar de Deus e dizer que eu sim sei, eu sei escolher. Eu sei o que é melhor. O Senhor não fez nada certo. Quando o Senhor recolheu a sua mãe, Ronald, foi no tempo dele. Ainda que você passou por todas as dificuldades, como filho órfão, ainda que tudo foi difícil ali naquele tempo, o Senhor te forjou para o tempo de hoje. E eu saio de Abacuque e entro em Esther. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você e eu fomos chamados. Eu e o Jenson, nós estávamos comentando. Minha mãe, minha avó foi mãe de 16 filhos. E eles estavam agora em 10. Em 10. Minha mãe não era mais velha. Tem acho que 5 ou 6 mais velhos do que ela. Na família do meu pai, o meu pai é o mais velho. Meu pai tem 75 anos. Se a gente fosse olhar as circunstâncias e falar assim: meu Deus, meus avós faleceram. Agora o próximo é meu pai, ele é o mais velho. De todos os irmãos, o meu pai é o mais velho, meu Deus. Isso já passou pela minha cabeça. Mas na minha cabeça nunca tinha pensado: meu Deus, a minha mãe vai falecer primeiro. E quando a gente fica pensando assim, a gente quer se colocar no lugar de Deus, que Deus não sabe fazer nada. Ele agiu na hora errada. Por que eu passo por isso? Por que o Senhor me deixou desse jeito? Ainda que Abacuque falou no início, ele olhava muitas circunstâncias, mas a gente percebe que no final, e o que importa é o final, é como as coisas acabam. Ele falou: pode acontecer o que for, não vai haver mais fruto na vide. As noites escuras podem chegar. A palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho que ser fortalecida na palavra. Eu posso, como ser humano, pensar em tantas coisas, mas isso não pode sair para ação. Uma ação onde eu vou influenciar o outro. Uma ação onde eu vou às vezes levar o outro à ruína. Nós temos que nos posicionar como agentes de milagre, como profetas do Senhor. Nesse tempo, quem sabe não é para esse tempo que eu e você fomos chamados. Essa palavra também ficou muito ao meu coração, desde quando a gente veio para Iba Oeste. O Senhor falando comigo. Eu me senti tão egoísta, porque eu sempre queria. Para mim, a Salomão Abraão já estava ótimo no início da Igreja Batista do Amor. Salomão Abraão já não cabia mais ninguém ali, todo mundo para o lado de fora. Eu já estava muito bem. Quando nós fomos ali para Francisco Ribeiro, uau! A gente era um pingadinho naquele grande. Eu já estava muito bem. Quando o pastor Ricardo, quando a igreja começa a receber palavras proféticas de que iria alargar as tendas, eu não. Vamos esconder. Eu não. Isso é egoísmo. Porque o dia que eu cheguei na célula do seu Israel e da dona Eliane, que eu ouvi, eu acho que foi o Cleiton que falou, que já orava
para que tivesse uma igreja aqui nessa região. Eu me senti tão mal, Cleiton. Eu me senti muito mal. Eu falei, Senhor, como eu sou egoísta. Pessoas atravessando a cidade, Senhor, para irem para lá, para congregar com alegria. O Senhor já tinha colocado no coração deles para orar, e eu dizendo, eu não. Quando eu ouvi, nesse dia dessa reunião eu me senti, eu pedi perdão ao Senhor, e falei, Senhor, eis-me aqui. Se a minha casa tem que ir, Senhor, nós vamos. E eu, em nenhum momento, o Senhor conhece o meu coração, nem eu e nem a minha casa, nós nunca reclamamos de ter que, entre aspas, atravessar a cidade. Eu já acho tão perto, é um caminho tão gostoso, é um trajeto tão tranquilo para nós. Porque eu decidi me alegrar na vontade do Senhor. Porque eu decidi obedecer ao Senhor e não ser egoísta. Eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a lembrar das coisas que têm te afligido. Hoje nós falamos aqui a respeito de deserto no louvor, na hora dos dízimos e ofertas. Quais os problemas têm te afligido? O que tem te sufocado nesse último tempo? O que às vezes tem atrapalhado a sua visão? Nós vamos ter um louvor que eu creio que muitos aqui conhecem. Se você não conhece, feche os seus olhos e medite nesse louvor. Ele é uma oração cantada. Agora, se você já conhece, fale ao Senhor a respeito disso. Porque com certeza a noite traiçoeira ela vem. O deserto vem. As dificuldades estão aí. Mas nós temos um Deus que é o grande eu sou. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você.